Sabe quando um texto sagrado se torna inconveniente? Pois é, muitas vezes a estratégia é bem simples. A gente declara que ele é problemático e finge que não existe. Hoje a gente vai dar uma olhada num manual de tortura que foi escondido bem debaixo do nosso nariz. E essa é a grande pergunta, né? Quando aquilo que a história registrou bate de frente com o que a gente acha aceitável hoje em dia, como é que as instituições lidam com isso? A fonte que a gente está analisando hoje diz que a resposta mais comum é simplesmente apagar da história. Para a gente entender essa jogada, tem um termo que é fundamental: apócrifo. É basicamente o carimbo que um texto recebe para ficar de fora do clube oficial das escrituras sagradas. É um jeito de dizer, olha, isso aqui não conta, tá? Ok, vamos mergulhar nisso com um exemplo bem específico: o livro do Eclesiástico. Ele foi escrito muito antes da era cristã e era um texto de sabedoria, sabe? Feito por um estudioso judeu para o povo dele, dando o caminho das pedras de como se virar no mundo real daquela época. E olha, por séculos esse livro foi super respeitado. O que a fonte que a gente analisou diz é que o problema dele não é ser historicamente incorreto, mas sim o que está escrito ali. Ele mostra de um jeito tão claro e desconfortável como a escravidão funcionava que ficou mais fácil simplesmente deixar ele de lado. Bom, agora a gente vai direto no ponto nevrálgico da coisa. O capítulo 33 do Eclesiástico funciona assim, quase como um manual de instruções mesmo, dando dicas bem explícitas de como gerenciar essa propriedade humana. E a coisa já começa de um jeito bem chocante. O texto faz um paralelo direto, sem rodeios. A estrutura da frase não é por acaso, não. É uma comparação de propósito, que coloca um ser humano no mesmíssimo nível de um animal de carga. Pois é, e o que essa estrutura revela é impressionante. Segundo a análise da fonte, ao colocar o escravo e o jumento lado a lado, com necessidades e tratamentos parecidos, comida, um instrumento para forçar o trabalho e uma função, o texto está basicamente dizendo que moralmente os dois são a mesma coisa. Ambos são vistos como ferramentas a serviço de um dono. E a linguagem fica ainda mais pesada, mais explícita. O jugo, aquele instrumento que se usa em bois para forçar a submissão, é o que se recomenda para um escravo. E para aquele que resiste, a receita é clara: torturas e tormentos. Então, o ponto-chave aqui, segundo a análise da fonte, é que a gente não deve ler isso como uma figura de linguagem, como poesia. Não, é um conselho prático. O texto está apresentando a violência física calculada não como um ato de raiva, mas como uma ferramenta de gestão legítima para quebrar a vontade de um ser humano. E se a resistência continuasse? A instrução é direta de novo. A desobediência não leva a uma conversa, a uma tentativa de entender, leva direto à contenção física e pronto. E aqui que a gente vê como isso era normalizado. As correntes não eram um último recurso para uma situação extrema. Elas são apresentadas como parte do kit de ferramentas padrão do proprietário. Um item de trabalho, sabe? Quase como se fosse algo básico na caixa de ferramentas dele. Aí você pensa, mas agora vem um conselho mais humano, né? Só que não. A justificativa para um tratamento um pouco melhor, que vem logo nessa pergunta, é puramente prática e econômica. A análise da fonte mostra que a preocupação final não tem nada a ver com o bem-estar do escravo como pessoa, mas sim com a proteção do patrimônio. O medo não é moral. Será que estou machucando alguém? Mas sim financeiro. Se eu tratar ele mal demais, meu investimento pode literalmente sair correndo. É a lógica da propriedade, não da humanidade. Tá, mas aí vem aquela pergunta de sempre, né? Tudo bem, mas esse é o Eclesiástico, um livro apócrifo. Ele não está no cânone oficial. É uma pergunta justa. Então vamos ver como essa prática se encaixa com os textos que estão no cânone. Então, bora para a próxima parte para a gente ver como essa mentalidade descrita no Eclesiástico também aparece, e muito, nos livros que são, sem dúvida nenhuma, a parte central das escrituras judaico-cristãs. E a resposta vem logo de cara, e é bem direta. Lá em Levítico, um dos livros principais da Torá, a lei não só permite, mas ensina como comprar escravos de outras nações. A linguagem é super explícita. Propriedade, herança, possessão perpétua, não deixa margem para dúvida. E aqui a gente vê um detalhe fundamental que a própria lei canônica fazia. Existiam duas classes de escravos. Um hebreu que virava escravo tinha alguns direitos e uma chance de liberdade. Já um estrangeiro, não. A lei criava um padrão moral diferente baseado unicamente na etnia da pessoa.
E esse padrão, essa lógica, continua aparecendo em vários outros lugares. O livro do Êxodo tem regras sobre como marcar escravos permanentemente. Deuteronômio normaliza a captura de pessoas como se fossem prêmios de guerra. E essa ideia atravessa até o Novo Testamento, onde as instruções são para que os escravos obedeçam aos seus senhores, sem em nenhum momento condenar a escravidão em si. E tudo isso leva a gente para a conclusão dessa análise. Como é que a gente reconcilia o que a história mostra, preto no branco, com aquilo que a teologia prefere lembrar? O grande argumento aqui é o seguinte: o Eclesiástico não deve ser visto como um caso isolado, uma anomalia. Pelo contrário, justamente por ter sido escrito para um público interno, sem precisar manter as aparências, ele acaba nos dando uma visão sem filtro, sabe? Mostrando como a instituição da escravidão funcionava na vida real, no dia a dia. Então, chamar esse livro de apócrifo acaba virando, segundo essa análise, uma jogada teológica. Não é para corrigir um erro histórico, mas sim para neutralizar um texto que se tornou vergonhoso. É mais fácil quebrar o espelho do que encarar o reflexo feio que ele mostra. E a análise termina com uma frase que é bem forte. O argumento é que o que a gente lê nesses textos não deveria ser visto como um código moral divino que nunca muda, mas sim como as regras e a ética de uma sociedade específica, de uma época específica, com as suas próprias hierarquias e preconceitos. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar para a gente pensar. Quando a gente para de ler esses textos só como teologia e começa a ler também como documentos históricos, o que muda na nossa compreensão? O que a gente ganha e o que a gente perde quando decide encarar o registro completo, com todas as suas partes complicadas e desconfortáveis?